Bom dia! Como prometido, voltei para fazer uma live, como sempre, no mesmo lugar, no mesmo bate-local, porque a luz é um pouco boa aqui, né? Eu tô na minha varanda aqui da minha casa. Agora há pouco eu falei que eu ia fazer, eu estava indo ao consultório, porque a gente está em reforma lá, colocando papel de parede e tal, e é tão pertinho que eu já fui e já voltei. Sejam bem-vindos todos. E mais uma vez aí a gente falando do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. É importante, gente, eu estar presente aqui com vocês, porque primeiro que eu sinto quais são as dúvidas de vocês, quais são os medos, quais são as angústias, porque nós estamos vivendo uma coisa sem precedentes, né? No Brasil, pelo menos, né? Porque o Brasil não está acostumado a passar por essas questões mais intensas e mais... Alguém fechando uma porta aqui, fazendo um maior barulho, desculpa aí. Passando por situações assim mais dramáticas, né? Porque nós nunca passamos guerras, nós não temos desastres naturais normalmente, mas nós estamos passando agora essa tsunami aí do coronavírus. Ontem eu falei bastante sobre imunidade inata, que é aquela imunidade com a qual a gente nasce, a criança, que é como se fosse um livro a ser escrito. Esse livro vai ser escrito com todos os anticorpos, né, que nós vamos produzir ao ter contato com antígenos. O que são antígenos? Que são partículas, normalmente podem ser alimentares, mas principalmente microbianas, que são como se fosse... a apresentação ao sistema imune. O sistema imune reconhece aquela partícula como não sendo nossa, e aí ele produz um antígeno, na verdade um anticorpo contra aquele antígeno, que é para neutralizar esta partícula. A isso a gente chama de imunidade adquirida, né? Que é a imunidade, que é assim que funcionam as vacinas. Eu dou o antígeno, essa pessoa, mesmo sem estar em contato com aquele ser patogênico, ela reconhece o antígeno e começa a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Quando ela realmente tiver contato com o micro-organismo, já tem a memória imunológica e se neutraliza esse antígeno de forma mais eficiente e mais rápida, né? Este é o princípio da vacina, tá? Mas quando a gente está falando em coronavírus, a gente está falando do poder da imunidade inata. E ontem eu falei de algumas coisas aí que eram importantes na imunidade inata, especificamente os intestinos, porque é nos intestinos que eu tenho 80% do sistema imune, justamente porque o intestino, ou o sistema digestivo, é a maior fronteira do nosso corpo com micro-organismos, e por ser a maior fronteira com o micro-organismo, eu tenho que ter a maior quantidade de exército, de quartéis, de fortes, né, para defender essa grande fronteira. Esses quartéis são representados pelo GALT, que é o Gut Associated Lymphoid Tissue, que é o tecido linfóide associado ao intestino, e a gente tem o MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa. Todos esses tecidos linfóides são reuniões, são na verdade os quartéis, né, em que o sistema imune se junta para, como se fosse a zona de conversa aí do exército, tá? Mas esse exército é espalhado por várias camadas, muitas células, muitas substâncias fazem parte do exército imune nesta região aí de fronteira. E isso é importante para defender a entrada. Normalmente quando eu dou aula, eu comento que essa fronteira, como qualquer outra fronteira, então pensemos aí na fronteira com outro país, a gente precisa ter o quê? A Polícia Federal, certo? Que essa Polícia Federal pega os passaportes de todo mundo que estiver entrando nesse país, olha a foto, olha para a pessoa e vê se essa pessoa não está sendo procurada pela polícia, se essa pessoa não é fugitiva, alguma coisa assim, para essa pessoa poder entrar no seu país. Então precisa ter esse controle. No sistema digestivo também tem um controle. E quem faz esse papel de Polícia Federal é o nosso sistema imune. E aí a gente tem uma barreira, que a gente chama de barreira intestinal, que faz com que nada passe sem o controle do sistema imune. Deu para entender? Este sistema imune
é o que a gente chama de imunidade inata, porque a princípio eu ainda não tive contato com aquilo, só a partir do reconhecimento daquilo que está tentando entrar dentro de mim, que eu vou poder fazer anticorpo contra aquilo. Então, a sede do da nossa imunidade inata é o sistema digestivo. E como a criança ainda não foi exposta a tantos antígenos assim e tal, a criança ainda tem uma imunidade baseada especificamente na imunidade inata. Ela é mais forte do que a imunidade adquirida. Por isso que a criança precisa tanto de vacina, vamos dizer assim, né? Do conceito de vacina para se proteger. Ontem eu comentei que seria interessante que a gente controlasse a microbiota intestinal ou o crescimento dela para que eu conseguisse controlar o estímulo sobre essa imunidade inata. Porque se eu tenho muita coisa crescendo no intestino, se eu tenho muito estímulo, né, nesta fronteira, né, em cima dessa Polícia Federal, vai ficar mais difícil essa imunidade inata me ajudar em outras coisas, né, que não necessariamente o controle da microbiota. E aí eu falei que era importante que a gente mastigasse muito bem o alimento, que comesse alimentos de verdade, que esses alimentos fossem muito bem digeridos, para que essas partículas alimentares não estejam muito grandes, para que não estimule demais o sistema imune nessa localização. Então, mastigar bem, não tomar líquidos durante a refeição, só consumir alimentos de verdade, então comida mesmo, verduras, legumes, frutas, abolir o álcool, diminuir a quantidade de líquidos durante a refeição, ou, na verdade, o ideal seria a gente tirar os líquidos durante a refeição, são importantes para ajudar na eficiência desse processo digestivo e diminuir o tamanho das partículas. E aí algumas pessoas me perguntaram a respeito, porque eu disse o seguinte, tá? Que era para a gente comer volumes menores e mais vezes. E por quê? Porque existe menor possibilidade de sobra de alimento para a microbiota quando eu não como demais. Então, comer pequenos volumes mais vezes do que comer uma refeição muito grande, porque aí eu demando demais o meu sistema digestivo para digerir e com isso a chance de partículas alimentares sobrarem na luz do sistema digestivo é maior e essas partículas alimentares sobrando vão alimentar a microbiota e, por sua vez, vão estressar a minha imunidade inata, tá? Então, eu falei sobre isso ontem, para a grande maioria das pessoas é assim que funciona, principalmente o idoso, que já tem uma capacidade de digestão diminuída. Aí algumas pessoas perguntaram assim, doutora, e o jejum? Então, não sei se vocês perceberam, quando a gente tem uma infecção, acho que todo mundo já percebeu, e mães principalmente, porque a gente vê isso muito nos nossos filhos, nas crianças, que quando nós ou as crianças têm algum tipo de infecção, a gente fica inapetente. O que quer dizer isso? Isso é um termo para dizer acabou o apetite, a gente fica sem vontade de comer. E isso é muito inteligente, tá? Por que isso é inteligente? Porque assim eu estresso menos o sistema digestivo e eu guardo energia para o meu processo de defesa. Ao invés de eu gastar energia digerindo o que eu como, eu gasto energia me defendendo daquilo que está me ameaçando, tá? Então faz parte da resposta inflamatória a diminuição do apetite. Ah, Denise, mas isso não vai ser ruim porque eu preciso de nutrientes para combater um processo infeccioso. Sim, mas a gente tem que respeitar a nossa fisiologia. Quando eu comecei a fazer vídeos lá em janeiro, eu falei, comecem a empoderar o seu sistema imune para esta batalha. Era disso que eu estava falando. Você tem que estar preparado antes do processo infeccioso acontecer, porque durante o processo infeccioso o que vai acontecer é que você vai perder apetite. Então eu teria que ter esses nutrientes já em mim, já armazenados para o processo de defesa ou de guerra contra um vírus, tá? Por exemplo, o coronavírus. Durante o processo infeccioso, o apetite cai. E eu tenho que respeitar isso. Por isso que se você não está sentindo nada, é a hora de você comer bem. Porque não espere você estar com o processo infeccioso para daí você comer bem, porque você vai estar inapetente. E a gente tem que respeitar este momento. No caso do jejum, pode ser uma boa, tá? Porque se eu não estiver colocando alimentos dentro do sistema digestivo, eu não vou estar estressando
o meu sistema imune nessa sobra alimentar. Entretanto, jejuns prolongados também são ruins. Por quê? Porque quando eu tenho um processo de jejum mais longo, eu ativo um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse que ajuda você a sobreviver esse período de jejum. Só que o cortisol é um hormônio que a gente chama de glicocorticoide. Como o próprio nome diz, ele altera a minha relação com carboidrato num primeiro momento, mas ele altera a minha relação com a imunidade. Por isso que ele é chamado de glicocorticoide. Eu não quero cortisol elevado agora, porque cortisol elevado vai inibir a sua resposta imune. Então, tudo na vida, gente, isso é um mantra que eu sempre digo, para quem me conhece já aqui na rede social, tudo na vida é equilíbrio. O jejum pode ser uma boa ideia, e inclusive respeitar a necessidade de jejum, se o teu corpo estiver pedindo isso. Porém, jejum prolongado vai alterar cortisol e cortisol alterado altera a sua resposta imunológica. Então, a gente não quer. É por isso que eu tenho falado e já falei várias vezes aqui no meu perfil que estresse demais com esse processo de coronavírus, esse monte de notícia, esse monte de pânico. Sabe o que fica aparecendo? Não sei se vocês já assistiram um filme antigo que se chama Fuga das Galinhas. Elas ficam tudo no mesmo lugar, correndo uma para cada lado, gritando, mas não sabem o que fazer para poder fugir, por exemplo. Se a gente começa a ativar demais o hormônio do estresse, porque tá todo mundo nesse pânico, ai meu Deus, não pode isso, não pode aquilo, ai meu Deus, vamos fechar tudo, nós vamos ficar presos dentro de casa. Isso não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, durante a reação ao estresse, há um aumento da secreção do cortisol. E se esse aumento da secreção do cortisol for realmente excessivo, eu vou diminuir a minha capacidade de me defender contra o coronavírus. Então, gente, tudo na vida é equilíbrio. Não que a gente não tenha que ser precavido, e eu sou a favor disso. Agora, exageros fazem com que você não tenha capacidade de se defender contra o vírus. E na verdade, é totalmente contraproducente. Tudo na vida é equilíbrio. Informações de qualidade, informações de empoderamento, mas não informações de pânico que não vão ajudar em nada e, pelo contrário, vão atrapalhar. Então, ficam aí algumas dicas em relação ao empoderamento do sistema imune. Alimento, água, descanso, controle do estresse são essenciais na resposta imune e no empoderamento da resposta imune do tipo inata. E jejum pode ser positivo para algumas pessoas. Para quem não consegue fazer jejum ou para os idosos, o ideal talvez seja comer quantidades pequenas mais vezes ao dia, mastigando muito bem o alimento e não consumindo álcool, não consumindo líquidos durante a refeição. Pensamento positivo, correntes de oração, meditação, emanar energias, Theta Healing, tudo que for positivo. Cuidado com o espalhar de notícias fatalísticas, apocalípticas, porque isso na verdade não ajuda em nada e pelo contrário, só atrapalha. O poder está em nós. Vamos aproveitar esse desafio que se chama coronavírus para mudar a forma como você leva a sua vida, mudar como você enxerga a sua própria saúde. E saúde não é apenas ausência de doença, é força para lutar quando for realmente necessário empoderar esse exército, tá bom? Um beijo, por favor. Compartilhem essa live, eu vou continuar postando bastante aí, que eu sei que tem ajudado bastante gente. O que eu quero realmente é saúde e deixar vocês um pouco mais tranquilos, porque o poder está na mão de vocês, tá? Mas não é na disseminação de notícias apocalípticas, mas na disseminação de notícias que realmente empoderam, que tornam vocês mais poderosos diante dos desafios. Vou colocar mais uma vez aí o link do meu livro no Stories, porque eu ensino bastante no meu livro como você lidar com o sistema digestivo e como empoderar o sistema digestivo como um todo e tratar uma série de doenças, não só o coronavírus, tá bom? Um beijo, bom sábado e até mais. Contem comigo, tá bom? Tchau!